hat-trick de atacante norueguês, o Atlético de Madrid venceu o Clube Bruges por 4-1 aqui no Metropolitano e avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões. Estamos falando de Alexander Sorloth. Marcou 3 gols por aqui, ele já vinha de marcar 2 gols no fim de semana com o Atlético de Madrid e está sendo o jogador mais decisivo para o Simeone nesse início de 2026, no qual a gente está vendo um Atlético de Madrid instável, mas um Sorloth cada vez mais confiante. Só nesse início de ano são 10 gols do Sorloth, que é o artilheiro do Atlético de Madrid. Nesse início de 2026, onde a gente já pode calcular e somar 15 jogos para o Atlético e se torna, a partir do hat-trick que marcou hoje, o artilheiro do time na temporada com 15 gols, ultrapassando Julián Álvares com 13 e Antoine Griezmann com 12. O Sorloth, que durante boa parte da temporada não era considerado titular pelo Atlético de Madrid, mas nesse momento tem entregado muito, um centroavante de área, camisa 9, e que hoje foi fundamental para a vitória do Atlético de Madrid sobre o Clube Bruges. Lembrando que o jogo de ida desses playoffs tinha sido 3-3 lá em Bruges, onde a gente chegou a pegar a sensação térmica de -6. Hoje aqui em Madrid a situação era bem diferente, a gente tinha mais ou menos uns 12 graus de temperatura durante o jogo e a gente viu um Atlético de Madrid diferente, mas ainda com instabilidade dentro do próprio jogo. O jogo começa bem para o Atlético de Madrid, depois o Clube Bruges cresce na partida, o Atlético acaba encontrando o gol. O primeiro gol é um golaço do Sorloth com uma assistência de Jan Oblak. Depois do jogo a gente conversou com o goleiro do Atlético de Madrid, que disse que ele acreditava que essa tinha sido a primeira assistência dele como goleiro, né? A primeira assistência dele na carreira para o gol do Sorloth, que é um lançamento do Oblak de longe. O Sorloth domina bem, controla a bola e finaliza bem, abre o placar para o Atlético de Madrid. Mas o Clube Bruges é um time que não costuma sentir os gols que lhe marcam, a gente viu isso no 3-3, não sentiu o gol do Atlético de Madrid, mostrou a valentia e a coragem que o seu técnico falava na prévia do jogo, foi para cima e como o Ordóñez, o zagueiro do Clube Bruges, que tinha recém saído de campo para ser atendido porque ele estava com o nariz sangrando, ele volta minutos depois para o campo, vai para a área e marca o empate do Clube Bruges 1-1. O jogo parecia se desenhar para um lugar onde a gente ia ver um jogo amarrado, os dois times às vezes se dando espaço para poder atacar, às vezes não, mas aquela eliminatória mesmo que se desenhava para ir para uma prorrogação. E aí aparece Johnny Cardoso, ele que nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro, jogou no Internacional de Porto Alegre, fez uma grandíssima temporada passada com o Real Betis e o Atlético de Madrid foi lá e contratou. O Simeone pedia há muito tempo um volante defensivo, um volante mais posicional, não tinha esse jogador no elenco. O Johnny Cardoso chega ao Atlético de Madrid, pega a camisa 5 para ser o 5 do time, porém sofre com lesões. São várias lesões na sequência, o Johnny não consegue encontrar a regularidade e nos últimos 2 jogos, no último jogo ele já tinha feito um grande jogo e nesse o Simeone aposta por ele como titular ao lado do Koke no meio de campo e o Johnny Cardoso faz um grandíssimo jogo e é dele um golaço de fora da área para botar o Atlético de Madrid na frente do placar 2-1. Johnny Cardoso marcou o seu primeiro gol com a camisa do Atlético de Madrid em 18 partidas e foi na Liga dos Campeões. Em 6 jogos, o primeiro gol pro brasileiro Johnny Cardoso. 2-1 para o Atlético de Madrid e aí a gente vê um Atlético no segundo tempo com uma cara bem diferente, aí indo para cima do adversário. Giuliano Simeone fez um grandíssimo jogo, é um motor incansável no lado direito do campo do Atlético de Madrid, tanto ele como o Marcos Llorente tocam muito de posição e são 2 jogadores de muita velocidade que quando o Atlético consegue roubar a bola, conseguem formar um contra-ataque de uma forma muito rápida. E a gente vê o Simeone fazendo algumas alterações, tira o Julián Álvares. Julián Álvares que está atravessando de novo, esse ano de 2026 é um momento complicado para ele. Ele até marcou gol contra o Barcelona, marcou gol contra o Clube Bruges na ida, mas de novo não consegue fazer um bom jogo. O Julián Álvares muito marcado, é verdade, na partida. O torcedor aplaude a saída dele de campo. O Simeone coloca o Griezmann, que tinha começado no banco de reservas. O Lookman, que também tinha começado no banco de reservas, porque a ideia do Simeone foi colocar o Baena em campo
que é um jogador que tem mais posse de bola, mais controle, é um pouco mais criativo no desenrolar da jogada e não tão vertical, para o Atlético ter um pouco mais de controle de jogo, que foi o que faltou lá na Bélgica. E aí o Baena sai para a entrada do Lookman, e o Lookman participa diretamente da jogada, que começa com o roubo de bola do Juliano na área do Atlético de Madrid, termina com o Lookman dando uma assistência que na verdade não contou na estatística para assistência, mas ele foi fundamental para a jogada, para o Sorloth fazer o 3-1 para o Atlético de Madrid. E aí já no final da partida eu nem vi o terceiro gol porque eu já estava na área de entrevistas. É uma jogada do Marcos Llorente que termina com o quarto gol do Atlético, o terceiro de Sorloth, que de novo faz um grande jogo com o Atlético de Madrid e ganha cada vez mais cartas para ser realmente titular absoluto dentro desse Atlético, que o Simeone vai variando muito o ataque. Hoje a gente viu Juliano, Baena, Sorloth e Julián. Contra o Barcelona a gente tinha visto Julián, Griezmann, Lookman e Juliano, então o Simeone tem variado muito o ataque. Mas é um Atlético que conseguiu não sofrer dessa vez contra o Clube Bruges, conseguiu, principalmente no segundo tempo, impor o seu jogo. É verdade que o Clube Bruges finalizou mais no gol que o Atlético, o Oblak fez uma defesa incrível ainda no primeiro tempo. O Oblak, que como eu disse, estreou como assistente, dando assistência para o Sorloth fazer o primeiro gol. O Atlético chutou 5 vezes no gol e marcou 4 gols, e o Clube Bruges chutou 6, mas acabou parando nas defesas do Oblak, conseguindo apenas um gol por aqui. O Atlético de Madrid segue adiante na Liga dos Campeões. São 17 classificações na história do Atlético para as oitavas de final, 11 delas com o Diego Simeone, que sai também muito reforçado dessa eliminatória. A gente falava na prévia do jogo que dentro dos planos do clube não estava não chegar nas oitavas de final. O Atlético poderia ter ido direto para as oitavas, mas acabou tropeçando para o Bodo Glimt aqui no seu estádio na última rodada da fase de liga. Agora passa por esses playoffs, consegue vencer o Clube Bruges e está nas oitavas de final. Agora no caminho do Atlético de Madrid, no sorteio de sexta-feira, ou Tottenham ou Liverpool. Portanto, o Atlético terá que viajar para a Inglaterra para decidir as eliminatórias das oitavas de final da Liga dos Campeões, e veremos como é que será esse sorteio que acontece, como eu disse, na sexta-feira.